No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Versículo 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei assim, que vieram de noite os seus discípulos e dormiram, e dormindo nós, o furtaram. E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pode se sentar louvando e adorando ao Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje é um culto voltado para missões. É triste muitas vezes nós olharmos hoje e ver a ausência de tantas pessoas. Eu quero acreditar que alguma coisa aconteceu, que não foi pelo jogo do Brasil, que algumas pessoas deixaram de vir à casa do Senhor nessa noite. Eu quero entender muitas vezes o que nós encontramos de prioridade para deixarmos sempre o nosso culto e adoração a Deus como algo secundário. Mas em nome de Jesus eu louvo a Deus pela tua vida aqui nessa noite. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler está relatando o momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A cidade, Jerusalém, Israel, estava alvoroçada pelos últimos acontecimentos, pela morte de um homem que era bom, pela morte de um homem que simplesmente tinha feito a vontade de Deus, pela morte de alguém que curou, que fez simplesmente o bem às pessoas necessitadas, às pessoas carentes, às pessoas que estavam em grande dor, em grande sofrimento, um homem que realizou milagres e teve compaixão daqueles que estavam sofrendo, que amou o perdido, amou o pecador, que se doou, que se entregou, que se deixou ser usado, e por causa da sua bondade, do seu amor, e por ele ter revelado a sua identidade como um filho de Deus, eles o pregaram na cruz, eles o crucificaram, e nós sabemos que era propósito de Deus ele passar por tudo aquilo que ele passou, mas os acontecimentos, devido àquele instante, não tendo os seus discípulos, nem as pessoas, a revelação exata daquilo que estava acontecendo, o porquê de tudo aquilo, nós podemos entender que aqueles momentos que nós acabamos de ler, ali já no terceiro dia, estava amanhecendo, era a madrugada de domingo, você só poderia ver e olhar
o sentimento que pairava era sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém, sobre os discípulos, era de um grande pesar, porque Cristo, o Jesus, o seu mestre, estava morto, estava crucificado. E por carinho, e por reverência, e por devoção, nós vimos que Maria Madalena e uma outra Maria acordaram de madrugada, acordaram bem cedo, e foram pela manhã cuidar do túmulo de Jesus, cuidar do sepulcro, cuidar do lugar onde ele havia sido sepultado. Só que quando elas chegaram naquele lugar, algo sobrenatural aconteceu. Você conhece a história. Você conhece muito bem o que aconteceu, a história, um grande terremoto, nós lemos no versículo 2, aconteceu, a pedra foi removida, e quando removeram a pedra, eles olharam que Jesus Cristo não estava lá, deitado, coberto pelos lençóis, e a única coisa que elas viram foram o anjo, que veio e começou a conversar e a responder àquelas mulheres e a explicar o que estava acontecendo naquele momento. E elas atônitas, e elas maravilhadas com toda aquela manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, e pela manifestação daquele ser angelical, elas ficaram como se tivessem em sonho, e alegres e ao mesmo tempo assustadas com a mensagem da ressurreição do seu mestre. E quando elas estavam para sair, o próprio mestre, Jesus Cristo, apareceu a elas. E elas puderam ver e presenciar com seus próprios olhos que Jesus Cristo não estava mais morto, Ele havia ressuscitado. Você pode glorificar o nome do Senhor? Agora, irmãos, o que acontece depois daí é que da mesma forma que elas saíram com uma mensagem, atônitas, espantadas por aquilo que elas acabaram de presenciar, a ressurreição do mestre do Senhor, dos seus mestres, do seu mestre, do Senhor Jesus, os guardas que estavam ali protegendo o corpo, também presenciaram todas estas coisas. E diante daquilo, quando aquelas mulheres saíram para avisar os discípulos, aqueles guardas saíram para falar com os anciãos, com os religiosos, com as autoridades de Israel. E chegando lá, trazendo as novidades, aqueles soldados, nós acabamos de ler, foram persuadidos, foram subordinados para que pudesse contar uma mentira, para que pudesse ocultar a verdade e inventar uma história que, e independente daquilo que eles inventaram, eles seriam protegidos pelos anciãos, pelo governador, ou seja, eles estariam em segurança conquanto eles afirmassem em todo tempo a mentira e não contasse a verdade. Irmãos, o que eu quero trazer para você nessa noite, o que eu quero trazer a nossa atenção nessa noite, irmãos, que quando, irmãos, nós vemos que Deus ele tem levantado um povo para fazer a vontade de Deus, para ministrar a vontade de Deus, Satanás está também trabalhando do outro lado para desfazer, ou para atrapalhar, ou para gerar destruição, confusão na vida e na mente das outras pessoas. Preste atenção, isso é muito sério. Da mesma forma que aquelas mulheres saíram prontamente para levar as boas novas aos discípulos, Satanás também estava trabalhando para fazer com que uma mentira começasse a se alastrar dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Irmãos, olha, preste atenção. Eu quero nessa noite com você meditar aquilo que aconteceu com aqueles guardas. Aqueles guardas que estavam guardando o corpo de Jesus Cristo, eles presenciaram uma das maiores manifestações do poder de Deus, que levantou Jesus Cristo dos mortos. Foi uma das maiores, irmãos, se não foi uma das maiores, é a maior manifestação do poder de Deus na história da humanidade. Muito mais do que abrir o mar vermelho. Foi o poder de Deus, a ação e do poder de Deus levantando Jesus Cristo dos mortos, irmãos.
O milagre, a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, ressuscitando Jesus Cristo, é muito maior de qualquer outro milagre que foi já contado na face da terra. Qualquer uma outra ação que Deus fez para o seu povo, oh Deus, qualquer outra manifestação que Deus realizou na história da humanidade. E aqueles irmãos, soldados presenciaram tudo. Aqueles soldados contemplaram todas estas coisas. E a palavra, versículo 4, diz assim, que eles ficaram com medo, ao ponto que eles caíram como se tivessem mortos, de tão atônitos, assustados, assombrados com tudo aquilo que estava acontecendo. Irmão, era algo mesmo de nos deixar perplexos. Preste atenção, irmãos, isso é importante. Por quê, irmãos? Preste atenção. O que eu vou te falar nessa noite, não importa o tamanho da experiência que vocês têm com Deus, ou que você está tendo com Deus, o diabo sempre terá uma proposta lá fora para te comprar, para fazer você voltar as costas para Deus. É o que aconteceu com esses soldados. Eles viram algo que poucos viram, poucos presenciaram. Mas quando eles chegaram para os anciãos, quando eles chegaram para as autoridades, o diabo já tinha preparado uma oferta para que eles mentissem, para que eles negassem aquilo que havia acontecido, para que eles não dessem testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Satanás já estava preparando os missionários deles para levar uma mentira, para propagar uma mentira. Irmãos, e sabe uma coisa triste? Aquilo que Satanás fez, aquilo que Satanás preparou, prosperou. Porque quando Mateus escreveu esse evangelho, olha o que diz no final do versículo 15. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Quando Mateus escreveu o evangelho de Jesus Cristo, já tinha se passado no mínimo 20 anos desses acontecimentos. 20 anos que Jesus já havia ressuscitado. E quando Mateus ele está escrevendo, ele está dizendo, até o dia de hoje, é dissimado essa mentira, de que o corpo de Jesus Cristo foi roubado pelos seus discípulos, que ele não ressuscitou, que de madrugada eles foram, e nós viemos e fomos, e aproveitamos a oportunidade, que os soldados estavam dormindo, e roubamos o corpo do nosso mestre. Até o dia de hoje, quase 20, 30 anos depois, essa história continuava sendo contada dentro de Israel. Essa mentira continuava sendo disseminada dentro da cidade de Israel. Irmão, Satanás, ele está trabalhando. Satanás, ele está preparando os seus agentes. Satanás, ele está preparando as suas ofertas para comprar pessoas, para induzir pessoas, para tentar pessoas fazerem virar as costas para Deus. Não importa, eu estou dizendo para você, guarda isso no teu coração. Não importa o quão grande seja a tua experiência com Deus, Satanás, ao você cruzar essas portas, Satanás tem uma oferta especial, uma oferta tentadora para que você venha negar o teu Cristo, para que você venha negar a verdade, para que você venha virar as costas para o teu Deus, para que você não venha cumprir a tua missão, para que você não venha dar o testemunho. Sim, irmãos, não se iluda que com aquilo que você simplesmente está vivendo. Se você não vigiar, Satanás ele vai tirar você da bênção. Satanás está disposto a investir com o que for, irmãos, para fazer com que você volte as costas para Deus, como esses soldados fizeram, para fazer com que você não cumpra o teu chamado, para fazer com que você não seja fiel ao Senhor, para fazer com que você não se entregue à revelação do poder de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Ele quer tirar você, Ele não quer te ver na presença do Senhor, Ele quer tirar a igreja do foco.
Olha aí aonde nós estamos, olha quantas cadeiras vazias. E pergunto para você, será que todos estão com foco em Jesus Cristo? Irmãos, nós precisamos estar atentos. Satanás está trabalhando para querer tirar o nosso foco. E enquanto nós perdemos o foco, Satanás continua agindo, disseminando mentiras, trazendo destruição, matando jovens, destruindo famílias. E nós, a igreja, precisamos estar atentos, agirmos, sermos fiéis e não vendermos a nossa comunhão, não vendermos a nossa fidelidade, não negarmos a Cristo. Porque eu tenho certeza, irmão, preste atenção, Satanás ele vai oferecer aquilo que a tua alma deseja. Aqueles anciãos ofereceram muito dinheiro para os soldados. Por quê, irmãos? Porque era aquilo que eles mais precisavam. Porque é aquilo que eles desejavam. Satanás ele vai vir oferecendo algo que mexe com você. E, infelizmente, irmãos, mas os soldados não eram discípulos. Mas, irmãos, uma vez, irmãos, que nós temos uma experiência tão poderosa como essa, irmãos. Uma vez que Deus nos revela tão grandiosa glória, irmãos, com certeza, isso irá mexer com o nosso coração, com o nosso ser. Quem vê a Deus não permanece da mesma forma. Por mais que aqueles soldados se venderam, nunca mais eles esqueceram daquilo que eles contemplaram. Por mais que eles se venderam. Por mais que eles se tornaram os missionários do diabo, os agentes de Satanás, para levar e propagar uma mensagem mentirosa, nunca mais eles iriam esquecer aquilo que eles presenciaram. Porque, irmãos, é isso que Deus faz. Quando o Evangelho, quando a palavra, ela chega, quando Deus se revela ao homem, o homem nunca mais irá esquecer. Ainda que ele possa, por causa do seu livre-arbítrio, virar as costas, negar a Cristo, se vender, a revelação, irmãos, no encontro com Cristo, jamais será esquecido. Por isso que Deus ele deixou-nos com a seguinte responsabilidade. Quando ele se manifestou na Galileia para os discípulos, ele disse: olha, todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder me foi me dado no céu e na terra. Portanto, com a autoridade que eu recebi, essa autoridade eu estou transferindo a vocês. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinai todos os povos, ide a todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, nós precisamos entender que sobre nós existe a responsabilidade de fazermos missões, a responsabilidade de sermos testemunhas, a responsabilidade de fazermos discípulos, a responsabilidade de batizarmos as pessoas, a responsabilidade de ensinar as pessoas a guardar a verdade que são os ensinamentos de Cristo. Não importa que o inimigo continue trabalhando, não importa porque alguns continuam se vendendo, nós como a igreja precisamos estar trabalhando, porque enquanto nós cruzamos os braços, o nosso inimigo está trabalhando. Enquanto cruzamos nossos braços, Satanás está comprando pessoas. Enquanto nós cruzamos nossos braços, Satanás está destruindo vidas. Enquanto nós cruzamos os nossos braços, pessoas estão morrendo sem salvação, pessoas estão tendo overdose, famílias estão sendo destruídas.
enquanto vivemos as nossas vidas, enquanto nós nos ocupamos demais, o diabo está destruindo vidas. Enquanto nós pensamos simplesmente no nosso lazer, no nosso futebol, no nosso descanso, nos nossos propósitos, nos nossos alvos, nos dólares que nós temos que ganhar, nas casas que nós temos que comprar, em tudo que nós temos que construir no Brasil, Satanás continua destruindo, trabalhando. Eu pergunto para você nessa noite, quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Ou no ano passado? Quantas almas você vai ganhar até o final do ano? Quantas pessoas você introduziu? Quantas pessoas você convidou? Quantas pessoas você compartilhou? Quantas pessoas que você convidou, veio aqui e você acompanhou para que permanecesse? Igreja, nós precisamos tirar o olho do nosso umbigo. Nós precisamos tirar o olho do nosso umbigo. Se você veio aqui com o intuito de ouvir uma palavra, irmãos, hoje é uma palavra exortativa. Hoje é uma palavra exortativa, nós precisamos acordar, nós precisamos sair do conforto, nós precisamos parar de tirar os olhos de nós mesmos e começar a olhar ao nosso redor. Nós precisamos começar a olhar para Cristo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos reafirmar os nossos passos e as nossas alianças. Nós precisamos voltar aos propósitos. Nós precisamos entender, ter consciência que Deus Ele não te trouxe aqui simplesmente para você se enriquecer. Deus Ele te trouxe aqui para você ser um instrumento nas mãos dEle. Deus te trouxe aqui para que você seja uma bênção. Deus te trouxe aqui para que você seja um missionário. Deus Ele te trouxe aqui para que você faça discípulos. Deus Ele te salvou para poder te usar. Para poder te usar, para poder nos usar. E sabe, irmãos, Satanás, ele foi efetivo e obteve sucesso induzindo os anciões a forçarem, a comprarem, a subordinarem aqueles soldados para que eles contassem uma mentira. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 10, se puder abrir sua Bíblia, Paulo ele começa a falar a respeito de Israel e da sua esperança de que Israel venha se voltar para Cristo, que Israel venha entender o sacrifício, que Israel venha entender a nova aliança, que Israel venha entender o sacrifício, a Páscoa, o Cristo, que Israel venha compreender que Jesus Cristo era o Messias, que Israel venha ter o entendimento, a compreensão de que Jesus Cristo é o Salvador da nação, é o Salvador enviado de Deus, é o sacrifício perfeito para que Israel fosse redimido do seu pecado, que não era mais a lei que importava, porque a lei estava consumada em Cristo Jesus. E no versículo 4 ele fala, porque o fim da lei é Cristo para a justificação, para o perdão e salvação de todo aquele que crê. Israel precisava entender, ele está falando da esperança dele que ele tem, de que Israel venha ter um encontro com Cristo. E ele começa a dizer, olha, a palavra, os escritos, os ensinamentos de Moisés, a lei que foi introduzida por intermédio de Moisés, ela dizia, ela explicava, mas vocês não estão enxergando, vocês não estão entendendo. Porque quem vive pela lei quem vive pela lei terá que viver por ela, quem seguir a lei terá que viver por ela, ou seja, a mesma lei que te justifica é ela que te condena.
A mesma lei que fala que você é inocente, ela mesmo te condena. Mas a justiça que vem pela fé, ela crê que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e que Ele fez tudo por nós, para que nós pudéssemos ser livres. E no versículo 8, ele diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, a palavra que dá testemunho do plano de Jesus Cristo, que dá testemunho da salvação, está junto de ti. Paulo, ele está falando, a salvação está ao teu alcance, está perto de ti, basta simplesmente você crer. Basta simplesmente você confessar, basta simplesmente você crer no teu coração. O versículo 9 diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto com que o coração se crê para a justiça, para a justificação, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê. Ou seja, já não é mais por obras, já não é mais por sacrifícios, já não é pelo sangue de animais, já não é por observações de leis, é simplesmente pela fé. Pelo todo aquele que nele crê, não será confundido, não ficará desamparado, está protegido, está guardado, está salvo. Paulo, ele está trazendo essa explicação, é simplesmente pela fé. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, não há diferença em quem é judeu, em quem tem aliança, em quem foi chamado ao grego, ou a pessoa gentia, não, porque um é o mesmo Senhor de todos, ou seja, o Senhor é Deus de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, irmãos, Paulo está dizendo, irmãos, está acessível, está acessível, todo aquele que invocar, não é mais observação, não é mais rituais, não é mais a observação e obediência a certos mandamentos, não, é simplesmente você colocar a tua fé no sacrifício de Jesus Cristo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que clamar pelo seu socorro, todo aquele que colocar a sua esperança nele, será salvo. Aí no versículo 14 ele diz o seguinte, mas como eles invocarão? Como eles clamarão em quem eles não creram? E como vão crer naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como nós vamos querer a transformação desta cidade se permanecermos calados? Como iremos, irmãos, ver uma transformação nesta cidade, nas nações, em Contagem, se permanecermos calados, preocupados só conosco mesmo? Como eles irão clamar por um Deus ao qual eles não ouviram? Como eles irão se refugiar no Senhor, ao qual eles nunca ouviram, ninguém pregou, ninguém ensinou? Como Israel vai se arrepender dos seus pecados e se refugiar no Senhor se ninguém pregar? Como Contagem vai ser transformada se nós não agirmos? Como Long Branch vai ser impactada se nós não tivermos uma atitude? Versículo 15, como pregarão se não forem enviados missionários? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas, dos que anunciam coisas boas, do que anunciam o Evangelho. Agora o versículo 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé nasce através do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como nós vamos crer na restauração da família que nunca ouviu de Cristo? Como nós vamos crer na prosperidade, no avanço da missão em Contagem, se não suportarmos, se o pastor Renato, juntamente com os obreiros, não trabalharem, ou não receberem
o suporte, o apoio necessário para realizarem as obras. Como, irmãos, essa cidade de Long Branch será tocada pelo Senhor se eu e você não pregarmos, testemunharmos, falarmos? Como esse mundo será impactado pela glória de Deus se eu e você não sairmos do nosso lugar, pararmos de olhar para o nosso umbiguinho e irmos fazer o ID do Senhor? Nós estamos falhando na obediência do ID, na submissão do ID. Nós estamos ocupados com nós mesmos. Eu trabalho demais. Eu tenho tantas coisas para comprar e adquirir. Ai, mas eu trabalhei muito, agora eu tenho que descansar. Ah, eu perdi um dia da semana, hoje eu não vou no culto. Ah, hoje é a final da Copa das Confederações, Brasil e Espanha. Eu não vou na igreja. Ah, eu fui semana passada, um domingo só não faz a diferença. Ah, hoje o dia está tão bom. Eu vou na praia. Domingo que vem eu vou na igreja. Ah, apareceu uma oportunidade de trabalho, eu vou trabalhar. Se der tempo, eu vou na igreja. Pensando somente naquilo que eu preciso, que eu necessito, que eu tenho que fazer. E enquanto nós estamos ocupados com nós mesmos, pessoas estão morrendo dentro de Long Branch. Famílias estão sendo destruídas dentro de Long Branch. Pessoas estão se prostituindo dentro de Long Branch, dentro da tua casa. E nós precisamos parar e analisar o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito com a autoridade que Deus colocou sobre mim. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide. Jesus não estava falando simplesmente com os 11 discípulos, porque Judas já estava morto. Jesus ele estava falando com a igreja. O que você tem feito com a presença de Deus na sua vida? O que você tem feito com a autoridade de Deus na sua vida? O que você tem feito com a unção de Deus na sua vida? Atos 2, e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O que você tem feito com a presença do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo na sua vida. Deus foi bem claro, é para ir, é para ser testemunha, é para você falar aquilo que eu te ensinei, é para você dar testemunho, é para você combater a mentira com a verdade, é para você fazer o meu nome conhecido, é para você levar a salvação ao perdido, é para você orar pelos enfermos, é para você levar a salvação àqueles que estão sem esperança, é para você ser o mensageiro das boas novas. Nem tudo está perdido, Cristo é a resposta para a sua vida. E aonde você não puder ir, você irá sustentar aqueles que estão indo. Irmãos, eu quero que você entenda nessa noite, igreja, vamos entender nessa noite, nós fomos salvos para viver para Deus. Deus te salvou, Deus te abençoou para Ele. Se coloque de pé. Irmãos, assim como aconteceu em Mateus capítulo 28,
naquela manhã de domingo, onde aqueles soldados presenciaram a maior manifestação do poder de Deus na história da humanidade, quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. E aqueles soldados chegaram até os anciãos, e foram comprados, subordinados para mentirem. Satanás continua usando essa mesma estratégia. Talvez não seja tão descarada, mas existem ainda muitos que estão sendo comprados para não exercerem ou para não darem testemunho da verdade. A minha pergunta, nós estamos aqui só em cristãos, salvos. E a minha pergunta, a pergunta de Deus para nós nessa noite, será que nós temos sido fiel à unção de Deus, à autoridade de Deus, à presença do Espírito Santo em nós? Nós temos sido fiel a Deus diante da unção, poder e autoridade que Ele derramou sobre as nossas vidas? Você tem se encontrado fiel? Você tem se encontrado fiel ao seu chamado? Você tem se encontrado fiel à unção e à autoridade que Deus colocou na sua vida? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça, responda para Deus. Você tem se achado fiel? Você tem permanecido na verdade? Você tem testemunhado a verdade? Ou você tem cruzado os teus braços e permitido que as mentiras de Satanás continuem sendo proliferadas, espalhadas? E você, como um brasileiro nato, continua deitado eternamente em berço esplêndido. Nós precisamos despertar, irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja brasileira, na cidade de Lombranche, povo escolhido por Deus, povo comprado pelo sangue do Filho de Deus. Nós precisamos ser fiéis à autoridade que Deus nos deu. Nós precisamos ser fiéis à unção que Deus derramou sobre nós. Nós precisamos ser fiéis ao chamado de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Você tem um compromisso com esta cidade. Você tem um compromisso com esta geração. Você tem um compromisso com esta geração. Enquanto houver fôlego no seu pulmão, enquanto houver fôlego no seu pulmão, você tem um compromisso com esta geração. Você tem um compromisso com o teu Deus. Você tem um compromisso com o teu Senhor. Deus, que nós venhamos despertar, que nós venhamos acordar, Senhor. Desperta, Deus. Atrai-nos para Ti, Deus, mais uma vez.